E na briga de hoje, eu trago uma comparação entre celulares intermediários de custo-benefício. De um lado, o Xiaomi Redmi Note 10, de lançamento em 2021, e do outro lado, o Xiaomi Redmi Note 8, de lançamento em 2019. São celulares com preço acessível que entregam uma boa qualidade a seus públicos. O Redmi Note 10 é uma evolução da linha da Redmi Note, mas será que o Note 8 ainda vale a pena? Ou é melhor você trocar pelo mais recente, que é o Note 10, ou não tem tanta diferença? É isso que a gente vai ver hoje e vamos começar pelas dimensões. O Note 10 ele tem 16,05 cm de altura, 7,45 cm de largura, 0,83 cm de espessura, pesando 178 gramas. Enquanto que o Note 8 tem 15,83 cm de altura, 7,53 cm de largura, 0,84 cm de espessura, pesando 190 gramas. E quando se fala em sistema operacional, o Note 10 é um pouco mais atualizado, trazendo o Android 11 MIUI 12, enquanto que o Note 8 utiliza ainda o Android 10 MIUI 12. Já na parte de hardware, o Note 10 utiliza um processador octa-core com 8 núcleos, sendo 2 núcleos com 2.2 GHz Kryo 460 Gold e 6 núcleos com 1.7 GHz Kryo 460 Silver. Enquanto que o Note 8 utiliza também um processador octa-core com 8 núcleos, sendo 4 núcleos com 2 GHz Kryo 260 e 4 núcleos com 1.8 GHz Kryo 260. E o chipset do Note 10 é o Snapdragon 678, enquanto que o Note 8 traz o chipset Snapdragon 665. Olhando mais para a CPU, a gente percebe que eles têm 8 núcleos. A frequência do Note 10 consegue ser uma frequência maior de 2.2 GHz. O tamanho do semicondutor é igual. E quando a gente fala em benchmarks, o Note 10 foi superior tanto no AnTuTu quanto no Geekbench. E para auxiliar nesse processamento, o Note 10 tem uma GPU do tipo Adreno 612, com uma frequência máxima de até 800 MHz. Enquanto que o Note 8 tem uma Adreno 610, com uma frequência máxima na GPU de até uns 600 MHz. Em análise de GPU, o Adreno 612 tem uma frequência maior, como vocês já viram, contra o Adreno 610. Além disso, o Adreno 612 do Note 10 conta com mais pontos flutuantes. Enquanto que a vantagem do Adreno 610 do Note 8 é que ele tem um TDP, que seria assim, a quantidade máxima de potência que um sistema de resfriamento precisa dissipar. Então um TDP mais baixo significa que ele consome menos energia. Então o Adreno 610 do Note 8 ele tem 5 watts no TDP, contra um TDP de 6 watts do Adreno 612 do Note 10. Então o Note 8 ele consome menos energia, o Note 10 ele vai consumir um pouco mais de energia, vai entregar um pouco mais, isso é normal, mas o Note 10 ele compensa pela bateria que a gente vai ver mais à frente. No restante, são iguais, com duas unidades de execução, mesma unidade de sombreamento, que é um recurso para gerar efeitos como iluminação, reflexo, sombreamento, entre outros. A versão no Vulkan 1.1, o DirectX 12 e o OpenCL 2.0. Já na parte de memória RAM, o Note 10 utiliza uma memória do tipo LPDDR4, podendo ter versões de 4 GB ou 6 GB de memória RAM, enquanto que o Note 8 também utiliza uma memória do tipo LPDDR4, com versões de 3 GB ou 4 GB ou até 6 GB de memória RAM. Já na parte de memória interna, o Note 10 utiliza uma memória do tipo UFS 2.2, que é um tipo de memória que tem um armazenamento com uma gravação e leitura mais rápida do que o eMMC 5.1, podendo ter versões com 64 GB ou 128 GB de memória interna, enquanto que o Note 8 utiliza uma memória interna do tipo eMMC 5.1, com versões de até 32 GB ou 64 GB ou até 128 GB de memória interna. E quando a gente fala em memória externa, o microSD do Note 10 suporta até 512 GB de memória externa, enquanto que o Note 8 consegue um microSD de até 256 GB de memória externa. Indo para a parte de display de tela, o Note 10 tem uma tela com 6.43 polegadas, enquanto que o Note 8 tem uma tela do tamanho de 6.3 polegadas. E quando a gente fala em resolução de tela, tanto o Note 10 quanto o Note 8 tem uma tela em Full HD Plus em 1080 pixels. E já a densidade de pixels do Note 10 é de 409 pixels por polegadas, como também o Note 8 trazendo uma tela com 409 pixels por polegada. Já o tipo de tela do Note 10 é uma Super AMOLED com 450 nits, enquanto que o Note 8 utiliza uma tela do tipo IPS LCD.
Já a taxa de atualização, o Note 10 tem 60 Hz, como também o Note 8 trazendo uma tela com 60 Hz. Entrando na parte de câmera, o Redmi Note 10 apresenta 4 câmeras na sua parte traseira do celular, a principal com 48 megapixels, com uma abertura focal de 1.8, essa abertura se refere às fotos com uma melhor exposição à luz, uma lente ultra-wide, que é para imagens mais amplas, mais abertas, com 8 megapixels, uma abertura focal de 2.2, uma lente macro, que é para imagens mais próximas, com 2 megapixels, e uma abertura de 2.4, e o sensor de profundidade com 2 megapixels e uma abertura também de 2.4. Por outro lado, o Redmi Note 8 conta com uma principal de 48 megapixels e uma abertura focal de 1.8, uma outra wide com 8 megapixels com abertura de 2.2, uma macro com 2 megapixels e uma abertura de 2.4 e o sensor de profundidade com 2 megapixels e abertura de 2.4. E ambas as câmeras contam com inteligência artificial em suas câmeras. E já sobre o tamanho do sensor, que se refere um pouco sobre a profundidade das fotos, ambos contam com o mesmo tamanho de sensor, sendo 1/2 de polegada. E a resolução das fotos tanto do Redmi Note 10 quanto do Redmi Note 8 é de 8000 por 6000 pixels. E já na câmera frontal, o Redmi Note 10 ele tem 13 megapixels na sua câmera frontal com uma abertura focal de 2.5 e um tamanho de sensor de 1/3 de polegada, enquanto que o Redmi Note 8 conta com uma frontal com 13 megapixels, uma abertura focal de 2, que é melhor do que do Note 10, e um tamanho de sensor de 1/3 de polegada. E já na parte de gravação de vídeo, o Redmi Note 10 consegue gravar em 4K em 2160 pixels, como também o Note 8 gravando em 4K em 2160 pixels. E tanto as gravações do Redmi Note 10 quanto do Note 8 em 4K conseguem ser feitas a 30 fps. E na câmera frontal eles também são iguais, tanto o Note 10 quanto o Note 8 conseguindo gravar em Full HD a 30 fps. Já na parte de bateria, a bateria do Note 10 conta com 5000 mAh, uma potência de carregador de 33 watts, enquanto que o Note 8 contém uma bateria com 4000 mAh, com uma potência de carregador de 18 watts. E o Note 10 ele conta com um sensor de impressão digital, sendo na parte lateral do celular, enquanto que o Note 8 tem um sensor de impressão digital na parte traseira do celular. E quando a gente fala em proteção de tela, a proteção do Note 10 é o Gorilla Glass 3, enquanto que o Note 8 conta com o Gorilla Glass 5. Entrando na parte de jogos, a gente vai ver se tem diferença entre os dois modelos, e é isso que a gente vai ver e vamos começar pelo Free Fire. No Free Fire, o Redmi Note 10 consegue rodar no Ultra a 60 fps, enquanto que o Note 8 consegue rodar no Ultra a 58 fps. Já no PUBG, o Note 10 consegue rodar no HD a 30 fps, enquanto que o Redmi Note 8 consegue rodar no balanceado a 30 fps. Já no Call of Duty, o Redmi Note 10 consegue rodar no muito alto a uns 50 fps, enquanto que o Note 8 consegue rodar no muito alto a uns 56 fps. Já no Fortnite, o Note 10 consegue rodar no baixo a uns 26 fps, enquanto que o Note 8 consegue rodar no médio a uns 20 fps. E no Arena of Valor, o Note 10 consegue rodar no abaixo do vida a 60 fps, enquanto que o Note 8 consegue rodar também no abaixo do vida a 60 fps. E no Asphalt 9, o Note 10 consegue rodar no máximo a uns 30 fps, como também o Note 8 conseguindo rodar no máximo aos 28 fps. Já no PES 2021, o Redmi Note 10 consegue rodar no alto a 30 fps, enquanto que o Note 8 consegue rodar no alto aos 26 fps. Já no Ark, o Note 10 consegue rodar no médio aos 26 fps, enquanto que o Note 8 consegue rodar no baixo aos 28 fps. E no Genshin Impact, o Redmi Note 10 consegue rodar no baixo a 30 fps, enquanto que o Redmi Note 8 consegue rodar no baixo a 28 fps. E no Black Desert, o Redmi Note 10 consegue rodar no alto a 30 fps, enquanto que o Redmi Note 8 consegue rodar no alto a 30 fps. E por fim, no League of Legends Wild Rift, o Redmi Note 10 consegue rodar no alto a 60 fps, como também o Redmi Note 8 conseguindo rodar no alto a 60 fps. O resultado dessa comparação é que eles são bons celulares intermediários que apresentam um desempenho razoável. O Note 10 é uma evolução do Note 8, então é normal que ele seja um pouco superior em alguns pontos, mas no geral eles apresentam uma boa câmera, uma boa bateria, uma tela, um conjunto bom. Já na parte de design, ambos são bonitos,
Tem uma construção bonita, tanto na frontal como na traseira. O design não mudou muita coisa, mudou pouca coisa entre eles. O Redmi Note 10 ele traz um cinza, um branco e um verde, enquanto que as cores do Redmi Note 8 utilizam um preto, um azul e um branco. Como eles têm dimensões parecidas, eu vou ficar com empate. E já na parte de desempenho, eu já vou ficar com o Redmi Note 10. No placar de jogos ficou 2-1, ele teve um bom desempenho, foi superior em 2 jogos, como no PUBG e no Ark, perdeu apenas no Fortnite. No restante são próximos, com bom processador, uma RAM no mínimo de 4 GB, podendo até ter 6 GB, o armazenamento suficiente e um sistema operacional com Android 11 e MIUI 12. Já na parte de câmera, meu voto fica para empate, pois eles tiveram o mesmo pixels, o mesmo sensor, uma abertura de câmera igual e uma gravação de vídeo com a mesma resolução também. E já na parte de bateria e tela, a bateria, meu voto fica para o Redmi Note 10, que conta com seus 5.000 mAh, com um carregador de 33 watts, então isso quer dizer que ele tem uma recarga mais rápida, mais praticidade, mais agilidade no dia a dia, é uma facilidade para a pessoa. E para a tela eu fico com o Redmi Note 10 também, que tem uma vantagem com uma tela Super AMOLED com 450 nits e um tamanho de tela um pouco maior com 6.43 polegadas na tela. E caso não tenha nenhum desses perfis, apenas quer um celular custo-benefício, Redmi Note 8 leva essa. Você deve entender que o custo-benefício que a gente olha aqui é o preço pago pelo valor que ele entrega. Pode ser o desempenho, a câmera, a tela, funcionalidades, é o que for. Então o Redmi Note 10 ele é mais caro, por volta de uns 1.400 a 1.500 na data de gravação desse vídeo de hoje, com uma versão de 4 GB, enquanto que a versão de 6 GB fica uns 1.500 a 1.600. O Redmi Note 10 perde em custo-benefício porque um celular de 1.500 a 1.600 numa versão de 6 GB já pode competir com outros da Xiaomi, como o Redmi Note 9S ou o Poco X3, sendo que eles também são bem potentes. O Redmi Note 8 é um celular mais básico que vai entregar um ótimo resultado, pode ser em jogos ou câmera ou bateria ou tela. É um celular barato que você vai encontrar a uns 1.100 a 1.200 na data de vídeo de hoje, que atende diversos requisitos. A diferença é que o Redmi Note 10 para o Note 8 não é tanta a ponto de você pagar essa diferença pelo pouco de desempenho superior que ele vai ter. Como o Redmi Note 10 ainda é recente, a tendência dele é que o preço caia. E caso o preço dele caia, você encontra a versão de 4 GB a uns 1.300, já seria uma boa opção. E se você encontrar a versão de 6 GB por uns 1.400, até no máximo 1.500, já seria uma boa opção. Acima disso já fica um pouco inviável dele competir na parte de custo-benefício. E você, qual celular você achou melhor? Deixe nos comentários qual você mais gostou. E caso você queira saber mais deles, clique no link na descrição, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber os vídeos novos toda semana.